O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 90. Brahmanas pecaminosos e purificadores e doação de presentes. Yudhishthira disse: cabe a ti, ó o principal da linhagem de Kuru, me dizer para qual tipo de Brahmanas, ó avô, as oferendas feitas em Sradas devem ser entregues. Bhishma disse: o kshatriya que está familiarizado com as ordenanças sobre doações nunca deve examinar os brahmanas, quando fazendo doações para eles. Em todas as ações, no entanto, que se relacionam com o culto das divindades e dos pitris, um exame é considerado apropriado. As divindades são adoradas sobre a terra pelos homens somente quando eles estão cheios com devoção que vem das próprias divindades. Por isso, uma pessoa deve, se aproximando deles, fazer doações para todos os brahmanas, sem qualquer exame de seus méritos, considerando tais presentes como sendo feitos para as próprias divindades. Em Sradas, no entanto, ó monarca, o homem de inteligência deve examinar os brahmanas, a serem empregados para ajudar os fazedores do Srada a terminarem o ritual e fazer presentes para eles das oferendas feitas para os pitris. Tal exame deve se relacionar com seu nascimento e conduta e idade e aparência e erudição e nobreza, ou o contrário, de ascendência. Entre os brahmanas há alguns que poluem a fila e alguns que a santificam. Ouça-me, ó rei, enquanto eu te digo quem são aqueles brahmanas que devem ser excluídos da fila. Quando brahmanas são alimentados, eles são feitos sentarem em longas filas. Aqueles que são maculados por maus hábitos são excluídos da fila. Tal exclusão da fila é considerada como igual ao banimento total. Aquele que é cheio de fraude, ou aquele que é culpado de feticídio, ou aquele que é doente de consumpção, ou aquele que mantém animais, ou é desprovido de estudo védico, ou é um empregado comum de uma aldeia, ou vive dos juros de empréstimos, ou aquele que é um cantor, ou aquele que vende todos os artigos, ou aquele que é culpado de incêndio culposo, ou aquele que é um envenenador, ou aquele que é um cafetão por profissão, ou aquele que vende soma, ou aquele que é um professor de quiromancia, ou aquele que está no serviço do rei, ou aquele que é vendedor de óleo, ou aquele que é um trapaceiro e jurador falso, ou aquele que tem uma briga com seu pai, ou aquele que tolera um amante de sua esposa em sua casa, ou aquele que foi amaldiçoado, ou aquele que é um ladrão, ou aquele que vive por meio de alguma habilidade mecânica, ou aquele que usa disfarces, ou aquele que é enganador em seu comportamento, ou aquele que é aqueles que ele chama de seus amigos, ou aquele que é um adúltero, ou aquele que é um preceptor de sudras, ou aquele que se dirigiu à profissão de armas, ou aquele que vaga com cachorros, para caçar, ou aquele que foi mordido por um cachorro, ou aquele que se casou antes de seus irmãos mais velhos, ou aquele que parece ter passado por circuncisão natural, aquele que viola o leito de seu preceptor, aquele que é um ator ou mímico, aquele que vive por instalar uma divindade e aquele que vive por calcular as conjunções de estrelas e planetas e asterismos, implicando adivinhos, são considerados como próprios para serem excluídos da fila. Pessoas conhecedoras dos Vedas dizem que as oferendas feitas em Sradas, se comidas por tais brahmanas, vão encher os estômagos dos rakshasas, em vez de encher aqueles dos pitris, ó Yudhishthira. Aquela pessoa que tendo comido em um Srada não se abstém aquele dia do estudo dos Vedas ou que ter relação sexual naquele dia com uma mulher Sudra, deve saber que seus pitris, por causa de tais ações suas, têm que jazer por um mês sobre seu excremento. As oferendas feitas em Sradas, se oferecidas para um brahmana que vende soma, são convertidas em excremento humano. Se oferecidas para um brahmana que é dedicado à prática da medicina, elas são convertidas em pus e sangue. Se oferecidas a alguém que vive por estabelecer uma divindade, elas fracassam em produzir algum resultado. Se oferecidas para alguém que vive dos juros de empréstimos, elas levam à infâmia. Se oferecidas para alguém que é dedicado ao comércio, elas não se tornam produtivas de frutos nem aqui nem após a morte. Se oferecidas para um brahmana que nasceu de uma mãe viúva, por um segundo marido, elas se tornam tão inúteis quanto libações despejadas sobre cinzas. Esta é uma forma comum de expressão para sugerir a inutilidade de um ato.
Libações devem ser derramadas sobre o fogo ardente. Se despejadas sobre cinzas, elas não levam a mérito, pois somente Agni em sua forma ardente pode levá-las para os lugares pretendidos. Aqueles que oferecem o Avya e Kavya, oferecidos em sradas, para tais brahmanas que são desprovidos dos deveres ordenados para eles e daquelas regras de boa conduta que pessoas de sua classe devem seguir, descobrem que tais oferendas não são produtivas de mérito após a morte. O homem de pouca inteligência que faz presentes de tais artigos para tais homens, conhecendo suas tendências, obriga, por tal conduta, seus pitris a comerem excremento humano no mundo seguinte. Tu deves saber que estes canalhas entre os brahmanas merecem ser excluídos da fila. Aqueles brahmanas também de pouca energia que estão empenhados em instruir sudras são da mesma classe. Um brahmana que é cego macula 60 indivíduos da fila. Um que é desprovido de poder viril uma centena, enquanto um que sofre de lepra branca macula tantos quantos ele contempla, ó rei. Quaisquer oferendas feitas em sradas que sejam comidas por alguém com sua cabeça envolvida com um tecido, qualquer que seja comida por alguém com rosto para o sul, e qualquer que seja comida com sapatos ou sandálias colocados, todas vão satisfazer os asuras. Qualquer coisa, além disso, que seja dada com malícia, e qualquer que seja dada sem reverência, foi ordenada pelo próprio Brahmana como a porção do príncipe dos Asuras, isto é, vale. Cachorros, e brahmanas tais como os que são poluidores de filas, não devem ser permitidos olharem para as oferendas feitas em sradas. Por esta razão, sradas devem ser realizados em um local que esteja devidamente cercado ou escondido da visão. Aquele local também deve ser polvilhado com sementes de gergelim. Aquele srada que é realizado sem sementes de gergelim, ou aquele que é feito por uma pessoa enraivecida, tem seu avi roubado por rakshasas e pisachas. Compatível com o número de brahmanas vistos por alguém que merece ser excluído da fila, é a perda do mérito que ele causa do tolo realizador do srada que o convida para o banquete. Eu irei agora, ó chefe da linhagem de Bharata, te dizer quem são santificadores da fila. Descubra-os por meio de exame. Todos aqueles brahmanas que são purificados pelo conhecimento, estudo védico, e votos e observâncias, e aqueles que são de comportamento bom e justo, devem ser reconhecidos como santificadores de tudo. Eu agora te direi quem merece sentar na fila. Tu deves reconhecer como tais aqueles os quais eu indicarei agora. Aquele que está familiarizado com os 3 nachiquetas, aquele que instalou os 5 fogos sacrificais, aquele que conhece os 5 suparnas, aquele que está familiarizado com os 6 ramos, chamados angas, do Veda, aquele que é um descendente de pais que eram dedicados ao ensino dos Vedas e a ele mesmo dedicado ao ensino, aquele que conhece bem os Chandas, aquele que conhece o Jeshta-saman, aquele que é obediente ao domínio de seus pais, aquele que está familiarizado com os Vedas e cujos antepassados foram assim por 10 gerações, aquele que tem união sexual somente com suas esposas e isto na época apropriada, e aquele que está purificado pelo conhecimento pelo Veda, e por votos e observâncias, tal Brahmana santifica a fila. Aquele que lê os Atharvasiras, que é dedicado ao cumprimento de práticas brahmacharya, e que é firme no cumprimento de votos justos, que é sincero e de conduta justa, e que é devidamente cumpridor dos deveres prescritos para a sua classe, aqueles também que têm passado por fadiga e trabalho para se banharem nas águas de Tirtas, que têm passado pelo banho final depois de realizarem sacrifícios com mantras apropriados, que estão livres do domínio da cólera, aqueles que não são impacientes, que são dotados de disposições clementes, que são mestres autocontrolados de seus sentidos, e aqueles que estão dedicados ao bem de todas as criaturas, esses devem ser convidados para as radas. Qualquer coisa dada a eles se torna inesgotável. Estes, de fato, são santificadores de filas. Há outros também, altamente abençoados, que devem ser considerados como santificadores da fila. Eles são yatis e aqueles que são familiarizados com a religião de moksha, e aqueles que são devotados ao yoga, e aqueles que cumprem devidamente votos excelentes e aqueles que, com mente serena narram histórias sagradas, para os principais dos brahmanas.
aqueles que estão familiarizados com Bhashyas, aqueles também que são dedicados a estudos gramaticais, aqueles que estudam os Puranas e aqueles que estudam os Dharmasastras e tendo-os estudado, isto é, os Puranas e os Dharmasastras, agem de acordo com o padrão formulado neles, aquele que viveu, pelo período determinado, na residência de seu preceptor, aquele que é sincero em palavras, aquele que é um doador de milhares, aqueles que são principais em seu conhecimento de todos os Vedas e das escrituras e aforismos filosóficos, estes santificam a fila tão longe quanto eles a olhem. E porque eles santificam todos os que sentam na fila, portanto, eles são chamados de santificadores de filas. Proferidores de Brahma dizem que se acontecer de mesmo uma única pessoa ser o descendente de antepassados que eram professores do Veda e a ele mesmo um professor védico, ele santificar 7 milhas completas em volta de si. Se aquele que não é um Ritvik e que não é um professor védico toma o assento principal em Srada, mesmo com a permissão dos outros Ritviks lá presentes, é dito que ele recebe, por aquele seu ato, os pecados de todos os que possam estar sentados na fila. Se, por outro lado, acontecer de ele estar familiarizado com os Vedas e ser livre de todos aqueles defeitos que são considerados como capazes de poluir a fila, ele, ó rei, não é considerado como decaído, por tomar o assento principal em Srada. Tal homem então seria realmente um santificador da fila. Por estas razões, ó rei, tu deves examinar devidamente os Brahmanas antes de convidá-los para as Radas. Tu deves convidar somente aqueles entre eles que são dedicados aos deveres prescritos para a sua classe, e que são nascidos em boas famílias, e que possuem grande erudição. Aquele que realiza as radas para alimentar somente seus amigos e cujo avi não satisfaz as divindades e os pitris, fracassa em ascender para o céu. Aquele que reúne seus amigos e parentes somente na ocasião do srada que ele realiza, sem honrar apropriadamente pessoas dignas por convidá-las e alimentá-las, fracassa em proceder, após a morte, pelo caminho das divindades, o qual é iluminado e livre de todas as aflições e obstáculos. O homem que faz do srada que ele realiza uma ocasião somente para reunir seus amigos nunca consegue ascender para o céu. Na verdade, o homem que converte o srada em uma ocasião para regalar seus amigos vem a ser dissociado do céu, assim como uma ave dissociada do poleiro quando a corrente que a retém se rompe. Portanto, aquele que realiza um srada não deve honrar, em tais ocasiões, seus amigos. Ele pode fazer presentes de riqueza para eles em outras ocasiões por reúni-los. O avi e o kavi oferecidos em sradas devem ser servidos para aqueles que não são nem amigos nem inimigos, mas que são somente indiferentes ou neutros. Como semente semeada em um solo estéril não brota, ou como alguém que não semeou não obtém uma parte da produção, assim mesmo o srada no qual as oferendas são comidas por uma pessoa indigna, não produz nenhum fruto ou aqui ou após a morte. Aquele Brahmana que é desprovido de estudo védico é como um fogo feito por queimar grama ou palha, e é logo extinguido assim como tal fogo. As oferendas feitas em sradas não devem ser dadas para ele assim como libações não devem ser derramadas nas cinzas do fogo sacrificial. Quando as oferendas feitas em sradas são trocadas pelos realizadores uns com os outros, em vez de serem doadas para pessoas dignas, elas vêm a ser consideradas como presentes pisacha. Tais oferendas não gratificam nem os deuses nem os pitris. Em vez de chegarem ao outro mundo, elas perambulam aqui mesmo como uma vaca que perdeu seu bezerro perambulando dentro do curral. Como aquelas libações de ghee que são despejadas sobre as cinzas extinguidas de um fogo sacrificial nunca chegam aos deuses ou aos pitris, da mesma maneira um presente que é feito para um dançarino ou um cantor ou um dakshina oferecido para uma pessoa mentirosa ou enganadora não produz mérito. O dakshina que é oferecido para uma pessoa mentirosa ou enganadora destrói o doador e o recebedor sem beneficiá-los em nenhum aspecto. Tal dakshina é destrutivo e altamente censurável. Os pitris da pessoa que faz isto têm que sair do caminho das divindades. Os deuses reconhecem como sendo brahmanas aqueles que sempre andam, ó Yudhishthira, dentro dos limites estabelecidos pelos rishis que são conhecedores de todos os deveres, e que têm uma fé firme em sua eficácia.
Aqueles brahmanas que são dedicados ao estudo védico, ao conhecimento, às penitências e às ações, ó Bharata, devem ser reconhecidos como rishis. As oferendas feitas em sradas devem ser dadas para aqueles que são devotados ao conhecimento. Realmente, devem ser considerados como homens aqueles que nunca falam mal dos brahmanas. Nunca devem ser alimentados nas ocasiões de sradas aqueles homens que falam mal de brahmanas no decorrer de conversações no meio de assembleias. Se os brahmanas, ó rei, forem caluniados, eles destruirão 3 gerações do caluniador. Ou seja, o caluniador, seu pai e seu filho encontram com a destruição por consequência de tal ato. Esta é a declaração, ó rei, dos rishis Vaikanasa. Brahmanas conhecedores dos Vedas devem ser examinados de uma distância. Uma pessoa, quer goste deles ou sinta uma antipatia por eles, deve dar para tais brahmanas as oferendas feitas em sradas. Aquele homem que alimenta milhares e milhares de falsos brahmanas adquire mérito que é obtenível por se alimentar mesmo um brahmana se acontecer de o último ser possuidor de um conhecimento dos Vedas, ó Bharata. Capítulo 91. Nimi realizando Srada por seu filho. Ritos de Atri do primeiro Srada explicados. Yudhishthira disse: por quem o Srada foi concebido inicialmente e em qual época? Qual também é sua essência? Durante a época em que o mundo era povoado somente pelos descendentes de Brigu e Angiras, quem foi o Muni que estabeleceu o Srada? Quais ações não devem ser feitas em Srada? Quais são aqueles sradas nos quais que frutos e raízes são para serem oferecidos? Qual tipo também de arroz deve ser evitado em sradas? Diga-me tudo isso, ó avô. Bhishma disse: ouçam-me, ó soberanos de homens, enquanto eu te digo como o srada foi introduzido, a época de tal introdução, as essências do rito, e o Muni que o concebeu. Do Brahman alto-nascido surgiu Atri, alto da linhagem de Kuru. Na família de Atri nasceu um Muni de nome Dattatreya. Dattatreya obteve um filho de nome Nimi possuidor de riqueza de ascetismo. Nimi obteve um filho chamado Srimati que era dotado de grande beleza pessoal. Após o término de 1000 anos completos, Srimati, tendo praticado as austeridades mais severas, sucumbiu à influência do tempo e partiu deste mundo. Seu pai Nimi, tendo realizado os ritos purificatórios segundo o ritual prescrito na ordenança, ficou cheio de grande dor, pensando constantemente na perda de seu filho. Estes ritos purificatórios, depois do período habitual de luto, consistem em se barbear e banhar e vestir roupas novas. Pensando naquela causa de tristeza, Nimi de grande alma reuniu vários objetos agradáveis, de comer e beber, no 14º dia da lua. Na manhã seguinte ele se levantou da cama. Seu coração estava atormentado pela dor, assim quando ele se levantou do sono naquele dia, ele conseguiu afastá-lo do único objeto sobre o qual ele tinha estado trabalhando. Sua mente conseguiu se ocupar com outras questões. Com a atenção concentrada, ele então concebeu a ideia de um srada. Todos aqueles artigos do seu próprio sustento, consistindo em frutas e raízes, e todos aqueles tipos de grãos principais que eram agradáveis para ele foram pensados cuidadosamente por aquele sábio possuidor de riqueza de penitências. No dia da lua nova ele convidou vários brahmanas adoráveis para seu retiro. Possuidor de grande sabedoria, Nimi os fez sentarem em assentos de grama cusa, e os honrou andar ao redor de suas pessoas. Aproximando-se de 7 de tais brahmanas os quais ele tinha trazido juntos para sua residência, o pujante Nimi lhes deu alimento consistindo em arroz e amaca, não misturado com sal. Próximo aos pés daqueles brahmanas ocupados em comer a comida que foi servida para eles foram espalhadas várias folhas de cusa sobre os assentos que eles ocupavam, com as extremidades superiores das folhas dirigidas em direção ao sul. Com um corpo e mente puros e com atenção concentrada, Nimi, tendo colocado aquelas folhas de grama sagrada da maneira indicada, ofereceu bolos de arroz para seu filho morto, proferido seu nome em família. Tendo feito isso, aquele principal dos Munis ficou cheio de remorso pela ideia de ter realizado uma ação que não tinha sido prescrita, até onde ele sabia, em alguma das escrituras.
De fato, cheio de arrependimento, ele começou a pensar no que ele tinha feito. O ato, como explicado pelo comentador, consistiu no pai ter feito com referência ao filho aquilo que, como a ordenança autorizava, era feito por filhos com referência aos pais. Nunca feito antes pelos munis. Pai, o que eu fiz? Como eu irei, por ter feito um ato que não foi ordenado, evitar ser amaldiçoado pelos brahmanas, como um introdutor de ritos estranhos? Ele então pensou no progenitor original de sua linhagem. Logo que foi pensado, Atri, dotado de riqueza de penitências, chegou lá. Vendo extremamente afligido pela angústia por causa da morte de seu filho, o imortal, Atri o consolou com conselhos agradáveis. Ele disse para ele: ó Homine, este rito que tu concebeste é um sacrifício em honra dos pitris. Que nenhum temor seja teu, ó alto possuidor da riqueza de ascetismo. O próprio avô Brahman, antigamente, o prescreveu. Este rito que tu concebeste foi ordenado pelo próprio nascido por si mesmo. Quem mais além do alto nascido poderia ordenar este ritual em Sradas? Eu agora te direi, ó filho, a ordenança excelente declarada a respeito de Sradas. Ordenada pelo próprio alto nascido, ó filho, siga. Ouça-me primeiro. Tendo primeiro realizado Karaná no fogo sagrado com a ajuda de mantras, ó tu que és possuidor de riqueza de penitências, deve-se sempre despejar libações em seguida na divindade do fogo, e Soma, e Varuna. Para os Visvedevas também, que são sempre os companheiros dos Pitris, o alto nascido então ordenou uma porção das oferendas. A terra também, como a deusa que sustenta as oferendas feitas em Sradas, deve então ser louvada sob os nomes de Vaishnavi, Kasyapin, e a inesgotável. Quando água está sendo buscada para o Srada, a divindade Varuna de grande pujança deve ser louvada. Depois disto, Agni e Soma devem ser invocados com reverência e gratificados, com libações, ó impecável. Aquelas divindades que são chamadas pelo nome de Pitris foram criadas pelo alto nascido. Outras também, altamente abençoadas, isto é, os Ushnapsas, foram criados por ele. Para todos estes estão ordenadas partes das oferendas feitas em Sradas. Por adorar todas estas divindades em Sradas, os antepassados das pessoas que os realizam são libertas de todos os pecados. Os Pitris acima referidos, como aqueles criados pelo alto nascido, constam de 7. Os Visvedevas que têm Agni como sua boca, pois é através de Agni que eles são alimentados, foram mencionados antes. Eu agora mencionarei os nomes daquelas divindades de grande alma que merecem partes das oferendas feitas em Sradas. Aqueles nomes são Vala, Driti, Vipapa, Punyakriti, Pavana, Parshni, Kshemaki, Divisano, Vivasvati, Viryavati, Primati, Kittimati, Krita, Jitatman, Munivirya, Diptaruman, Bhayankara, Anukarma, Pratia, Pradatri, Ansumati, Sailaba, Paramakrodi, Diroshni, Bhupati, Sraja, Vajrin, e Vari. Estes são os Visvedevas eternos. Há outros também cujos nomes são Vidyutvarshas, Somavarshas, e Suryasri. Outros também são contados entre eles, isto é, Somarpa, Suryasavitra, Datatman, Pundaryaka, Ushninaba, Naboda, Visvayu, Dipti, Chamwara, Sureza, Vyomari, Sankara Bhava, Isa, Kartri, Kriti, Daksha, Bhuvana, Divya, Karmakriti, Gainita Panchavirya, Aditya, Rasmimati, Saptakriti, Somavarshas, Visvakriti, Kavi, Anugoptri, Sugoptri, Naptri, e Esvara. Estes altamente abençoados são contados como os Visvedevas. Eles são eternos e familiarizados com tudo o que ocorre no tempo. O tipo de arroz que não deve ser oferecido em Sradas é aquele chamado Kodrava, e Puka. A safétida também, entre artigos usados na cozinha, não deve ser oferecida, como também cebolas e alho, os produtos da moringa pterigosperma, Bauhinia variegata, a carne de animais mortos com flechas envenenadas, todas as variedades de sucuribita petô, sucuribita lagenária, e sal preto. Os outros artigos que não devem ser oferecidos em Sradas são a carne do porco domesticado, a carne de todos os animais não mortos em sacrifícios, nigela sativa, sal da variedade chamada verde, a erva que é chamada de sitapaki, todos os brotos, como aqueles do bambu, e também o trápaga espinosa.
Todos os tipos de sal devem ser excluídos das oferendas feitas em Sradas, e também os frutos do Eugênia Jamblana. Todos os artigos, além disso, sobre os quais alguém cuspiu ou sobre os quais caíram lágrimas, não devem ser oferecidos em Sradas. Entre oferendas feitas aos pitris ou com ávia e cávia oferecido às divindades, a erva chamada Sudarsana, Menispermuntometosum, rox, não deve ser incluída. Avi misturado com isto não é aceitável para os pitris. Do lugar onde o Srada está sendo realizado, os Chandala e os Vapasha devem ser excluídos, como também todos os que usam roupas saturadas de amarelo, e pessoas afetadas com lepra, ou alguém que foi excluído da casta, por transgressões, ou alguém que é culpado de brahmanicídio, ou um brahmana de descendência misturada, ou alguém que é parente de um homem sem casta. Esses todos devem ser excluídos por pessoas possuidoras de sabedoria do lugar onde o Srada está sendo realizado. Tendo dito estas palavras nos tempos passados para o Rishinimi da sua própria linhagem, o ilustre Atri possuidor de riqueza de penitências então voltou para a Assembleia do Avô no céu.